Cada homem vale pelo lugar onde está. O seu valor como produtor, consumidor, cidadão depende de sua localização no território. Seu valor vai mudando incessantemente, para melhor ou para pior, em função das diferenças de acessibilidade, tempo, frequência, preço, independentes de sua própria condição. Pessoas com as mesmas virtualidades, a mesma formação, até mesmo o mesmo salário, têm valor diferente segundo o lugar em que vivem. As oportunidades não são as mesmas. Por isso, a possibilidade de ser mais ou menos cidadão depende em larga proporção do ponto do território onde se está. Enquanto um lugar vem a ser condição de sua pobreza, um outro lugar poderia, no mesmo momento histórico, facilitar o acesso àqueles bens e serviços que lhe são teoricamente devidos, mas que de fato lhe faltam. Tudo bem, gente? Eu sou o professor Gustavo e eu quero comentar um pouco com vocês a respeito desse livro, O Espaço do Cidadão, do professor Milton Santos. Milton Santos foi um geógrafo brasileiro muito importante para a geografia enquanto ciência, os seus estudos de urbanização, sobre globalização e a sua obra a respeito do Brasil no século XXI. Nessa obra, O Espaço do Cidadão, o Milton Santos ele vai discutir que as pessoas estão ligadas aos lugares em que elas moram. Não de maneira determinista, mas nós podemos perceber que as oportunidades das pessoas, que o acesso que elas possuem, depende do lugar do território onde elas habitam. Alguns lugares as oportunidades são maiores, as técnicas naquele espaço são muito mais estabelecidas e concentradas, em outros lugares sobra a escassez. Isso significa que a cidadania de uma pessoa pode ser mutilada se ela está em um lugar em que existe a ausência desses serviços e equipamentos para a sua vida. Quando existe essa ausência, o Milton Santos fala então que o espaço é um espaço sem cidadãos. A cidadania de uma pessoa só é respeitada quando no lugar onde ela está, as oportunidades lhe são oferecidas, as instalações naquele lugar lhe são oferecidas, que lhe oferecem dignidade na vida. E essas coisas devem ser oferecidas não simplesmente pelo consumo. Direitos inalienáveis devem existir simplesmente porque as pessoas existem, não porque elas podem comprar. Milton Santos, ainda nessa obra, ele fala que a nossa visão sobre o território e sobre as necessidades das pessoas é uma visão muitas vezes ligada à economia, ao poder de compra. Quando muitas vezes nós devemos compreender que essas coisas são necessárias a todas as pessoas, independente de sua condição. Milton Santos ele ainda fala que existe um modelo economicista no país, segundo o qual todos os espaços devem ser aproveitados para um fim econômico. Então, se esses espaços não têm um fim econômico, eles ficam excluídos de uma realidade melhor. Bom, gente, isso é um pensamento que nós temos que mudar, porque nós precisamos entender o lugar e o valor do indivíduo, e não simplesmente o que o mercado pode fazer ali. Eu compartilho então com vocês um pouco dessa obra do geógrafo Milton Santos, que nos faz refletir, mais uma vez, sobre a realidade brasileira. Um abraço para todo mundo.